Queridos, boa tarde a todos. Vamos começar a 18ª sessão do Clube do Conto Campina Florida, o que vem a ser um ano e meio de Clube do Conto. Já estamos caminhando aí para o segundo ano, né? Sejam todos bem-vindos. O conto de hoje é do Lima Barreto, né? Que é uma figura extremamente importante da literatura brasileira, uma figura, de certa maneira, única da literatura brasileira. Ele nasceu em 1881, no dia 13 de maio, ou seja, 7 anos exatamente antes do 13 de maio de 1888. 7 anos antes da abolição. E isso era muito significativo, né? E ele, inclusive, lembrava quando estava na escola, no dia em que houve a abolição, né? A abolição definitiva foi num domingo, mas ele lembra do dia em que isso foi contado para as crianças na escola e do sentimento que ele teve de liberdade, né? Isso era muito importante para ele, porque tanto o pai quanto a mãe dele eram filhos de mães escravas, né? Inclusive a avó materna dele era africana, ou seja, tinha sido sequestrada na África e trazida para o Brasil como escravizada. Então, isso já é um ponto importante. A mãe, inclusive, do pai dele, ela era escravizada, o pai era um português, madeireiro, que teve esse filho com ela, o pai do Lima Barreto, e não assumiu o filho, né? Não assumiu. Então, a gente já tem aí uma mistura entre África e Portugal, né? Uma mistura desigual, porque a gente tem escravizados na origem, escravizadas sobretudo na origem do Lima Barreto, né? Mas a família dele era boa, assim, no sentido socioeconômico. O pai dele era um ótimo tipógrafo, né? Trabalhou para vários jornais, inclusive trabalhava na tipografia nacional, da tipografia, né, do governo brasileiro. Então eles tinham uma certa condição que permitiu que o Lima Barreto estudasse, né, em boas escolas, tivesse uma boa situação. Mas isso logo degringolou, né? A mãe dele morreu quando o Lima Barreto tinha 6 anos. E quando o Lima Barreto tinha 21 anos apenas, o pai dele foi internado, né, por um problema psiquiátrico. O pai dele já era alcoólatra, foi internado por um problema psiquiátrico. Tragicamente, depois o Lima Barreto vai seguir o mesmo caminho, o alcoolismo e depois a internação psiquiátrica, morrendo aí aos 41 anos, em 1922, né? Bom, sobre a trajetória biográfica do Lima Barreto depois disso, né? Ele queria se formar em engenharia, ele chegou a frequentar a Escola Politécnica, ali do Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro, talvez uma das faculdades mais tradicionais da história brasileira, né? Mas ele teve 2 problemas. O problema foi a má recepção que ele teve por parte dos colegas, né? O Lima Barreto era aquilo que naquele tempo se chamava um mulato, um pardo, né? Ele não foi bem recebido na faculdade. E além disso, nesse momento, ele teve que começar a trabalhar por conta do problema do pai. Então ele abre mão da faculdade, abre mão do seu desejo de ser engenheiro, para trabalhar como amanuense do Ministério da Guerra. Amanuense era um escriturário, tá? Era aquele cara que copiava documentos, preenchia formulários, né? E ele se vingou, ele trabalhou 15 anos assim, e ele se vingou desse emprego que ele odiava, escrevendo contos no horário de trabalho. Ele pegava e escrevia um conto no verso de um documento, cortava uma tira de papel, escrevia um conto, né? E alguns desses contos, que jamais tinham sido publicados, foram recuperados por essa edição maravilhosa dos Contos Completos de Lima Barreto, que perfaz 149 contos, né? Muitos deles que só existiam na forma de manuscrito, mas foram recuperados. E tem uma introdução maravilhosa da Leila Schwartz. Quem quiser entender melhor o contexto do Lima Barreto, né, pode ler a introdução a esse Contos Completos de Lima Barreto, que sem dúvida vocês vão encontrar nas melhores livrarias. É óbvio que vão encontrar na Rocinante algum dia. Se não encontrarem agora, com certeza encontrarão depois dessa nossa reunião. Bom, então Lima Barreto, ele ficou numa postura, numa posição meio que semi-marginal. O
que eu chamo de uma posição semi-marginal, né? Ele escrevia contos, ele escrevia romances, né? Na verdade, ele tentou entrar 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. Uma vez ele teve até uns 3 ou 4 votos na primeira votação, depois só teve 1, né? Então ele tinha uma admiração por esse mundo literário, mas ao mesmo tempo ele era muito crítico, né? O Lima Barreto ele inaugurou a literatura militante no Brasil. A época dele, que é a época basicamente da Primeira República, que é a época de monarquia dele, ele pegou só 8 anos de monarquia quando ele era pequeno, né? Ele criticou tudo nos seus romances, nas suas crônicas e também nos seus contos, como o conto de hoje, a gente vai ver no conto de hoje, né? Ele criticou o aspecto político dos currais eleitorais, das eleições fraudadas, ele criticou o militarismo, criticou a ideologia positivista dos militares, ele criticou a questão racial, né, o preconceito racial, que na época chamavam de preconceito de cor, mas hoje se chama preconceito racial, né? Isso está muito presente na literatura dele. Ele criticou, sobretudo, o preconceito contra as mulheres negras, né? Enfim, ele foi uma metralhadora giratória, né? Quanto aos problemas do Brasil na época. Mas, por outro lado, ele tinha contradições também. Eu acho que ele não pode ser visto como um herói. Por exemplo, ele era contra o movimento feminista, né? Ele achava que os batuques, o samba, as manifestações afro-brasileiras eram primitivas, que deveriam ser superadas. São posições, né, de contradição que existem dentro da trajetória dele, dentro da vida dele, né? Bom, sobre a literatura dele, eu queria falar o seguinte. Bom, ela se divide em 3, basicamente, embora ela tenha uma unidade quanto a essa questão de uma crítica social, tá? Para mim, o ponto alto da literatura dele são as crônicas, né? Porque é uma coisa mais livre, ele vai direto ao assunto e ele critica absolutamente tudo. Ele também odiava o futebol. Chamava o futebol de bola a pé porque dizia que era uma coisa que tinha sido importada. Então não percebeu muito que às vezes alguma coisa que é importada, ela pode ser ressignificada e retrabalhada, né? Na época dele isso estava começando, e na época dele o futebol era muito aristocrático mesmo, né? O futebol era jogado pelos filhos brancos das grandes famílias, pelos universitários de medicina, engenharia, direito, etc. Ele não tinha como perceber que o futebol já estava apaixonando as camadas populares e ia ter um significado para as camadas populares, né? Mas eu diria que as crônicas dele, que também tem uma boa reunião em 2 volumes, mais recente, né? Na época dele, a obra dele foi muito mal publicada, era uma coisa que era publicada num jornal, era publicada no outro, era publicada numa edição bancada por ele, cheia de erros, quer dizer, ela não mereceu a atenção que era devida. Depois das crônicas, a gente tem os contos, dos quais esse é um exemplo. Eu acho que ele tem contos muito bons, e tem contos que são militantes demais, né? Que não tem muita ficção, que é muito mais a crítica social sem muita graça, tá? Mas o conto de hoje não. Inclusive, esse conto foi o primeiro conto a sair em livro dele, né? Ele, quando fez uma edição do Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915, ele colocou alguns contos. E o primeiro conto que ele colocou foi esse que a gente vai ler hoje. Então eu posso crer que ele tinha um carinho especial por esse conto. Então os contos são muito bons, mas são desiguais, né? E em terceiro lugar, a gente tem os romances, né? Os romances, eu creio que são a maior falha da literatura do Lima Barreto, né? Eu, sinceramente, só gosto de um romance dele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu acho um romance absolutamente genial. Nesse romance, ele conseguiu construir um personagem rico, complexo, contraditório, engraçado, satírico, fazer as denúncias e, ao mesmo tempo, nos arrastar como leitores para as aventuras desse patriota, que não era o patriota de hoje, era o patriota real daquele tempo, né? Preocupado com os problemas do Brasil, né? Querendo solucionar os problemas do Brasil. Isso que o Policarpo Quaresma faz, e ele se estrepa de verde e amarelo, tá? Os patriotas de hoje não estão preocupados com os problemas do Brasil e eles enchem o bolso de verde e amarelo. Mas, enfim, então são o contrário, né? Que fez registrada a minha posição.
Ninguém vai ouvir, mas fica registrado de qualquer. Vocês estão me ouvindo. Mas tirando o Triste Fim de Policarpo Quaresma, os outros romances são muito valiosos em termos de crítica social, né? Clara dos Anjos, por exemplo, é um romance que mostra como uma moça negra, ela é usada, ela é enganada, né? Ela sofre, enfim, todo um processo de humilhação. A gente tem outros romances dele que denunciam a política, que denunciam as falcatruas, que denunciam o positivismo, mas, como romances, eu acho muito fracos. Muito fracos. Então, eu acho que o Triste Fim de Policarpo Quaresma é o melhor romance dele, mas ele é assim, muito diferente dos outros. Ele é muito melhor elaborado como romance, como ficção. A ficção ela pode fazer a crítica social, talvez até deva fazer, se for o caso, mas ela tem que ter um certo distanciamento, uma certa imaginação para depois chegar na crítica social. Agora, o melhor livro dele, eu guardei ele para o fim, o melhor livro dele é uma mistura de crônica, de conto, de sátira, só não é romance. Se chama Os Brusundangas. Ele inventa um país imaginário e capítulo a capítulo ele vai falando dos problemas desse país imaginário, né? Problema eleitoral, como é que se dava a eleição? Então ele cria um personagem, se não me engano, Halaka Bentoré, uma coisa assim. Ele inventa os nomes para dizer que é um país imaginário, né? E aí o sujeito vai, né, no dia da eleição, o dia da eleição, o cara se assusta, né, porque você tinha que se registrar para poder votar. E o voto não era secreto. Então, por exemplo, os governistas obrigavam todos os funcionários públicos a se registrarem para votar. E tinham que votar no candidato, né, governista. Né? No interior, era a mesma coisa. O coronel trazia o pessoal no caminhão e botava lá o pessoal para votar. Se não soubesse assinar, alguém assinava por ele, estava tudo certo. Né? Tinha os chamados fósforos, que é o sujeito que estava morto, mas o nome dele aparecia na listagem e ele votava. Por coincidência, sempre no partido governamental. Então ele inventa esse personagem muito ingênuo, que vai até a sessão eleitoral e vê uns homens armados até os dentes, com uma cara feia, e não sabia o que era aquilo. Né? E o pessoal mete o cacete nele, mete o cacete. Aí ele está no hospital, chega um amigo dele e diz assim, mas fulano, Halaka Bentoré, o que houve? O que foi isso? Como é que você ficou assim? Aí ele fala, eleição, isso foi eleição. Ele cria umas sátiras no Brasil que são perfeitas. Os Brusundangas, para mim, é o livro mais fantástico do Guimarães Barreto. Não paro de ler e reler, e ele sempre funciona muito bem. Bom, vamos então ao conto de hoje. Escrito em 1910, portanto, quando o autor tinha 29 anos, e ainda tinha bastante vigor, ainda não estava com problema de alcoolismo, muito menos de loucura que ele vai ter no final da vida. A Nova Califórnia. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro. Grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Vou fazer um forno, disse o preto na sala de jantar. Imagine o espanto da pequena cidade de Tubiacanga, ao saber de tão extravagante construção. Um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras, como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns dos mais adiantados, eram fabricantes de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar,
Não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluirá que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver. A opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam. E não era raro que as boas noites acrescentassem: doutor! E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que os cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, que é esse tipo, um caloteiro, um aventureiro, ou talvez um ladrão fugido do Rio, já naquele tempo, que fama. A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse a bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque Pelino era avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que por aí o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram. Mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distrair um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flabel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza. E o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse. E certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu.
Vendo-o, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase uma exclamação que disse: Doutor, seja bem-vindo! O sábio pareceu não se surpreender, nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente, olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava falar-lhe em particular, Sr. Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez, no atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a mão descansar no grau onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta, extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta? Mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e... Certamente, não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados por quanto. Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor. As outras 2 o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos, e ao fim de uns 3 minutos perguntou: O coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não, o senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é homem sério, rico e muito discreto. E religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto, e só estes servem. Qual? É quase ateu. Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e desta vez demorou-se um pouco mais, consultando a sua memória. Por fim falou. Será o tenente Carvalhais, o coletor. Conhece? Como já lhe disse, é verdade. É homem de confiança, sério, mas que é que tem? É maçom. Melhor. Quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa assistir à experiência. E espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel. E dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde, os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de esquartejamento ou parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria. Era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fosse cães, mas revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os, foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa.
Era agente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas, e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, tem um errinho aí, chamaram os 6 presbiterianos do lugar, os bíblicos, como lhes chama o povo. Clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete positivista do rito Teixeira Mede. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamavam o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho. E o cético Belmiro, antigo estudante que vivia ao Deus dará bebericando Paraty nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura, o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer irradiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo não, mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Apelino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam os quartejamentos de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra um que seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se via mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias, por sobre as casas pairavam nuvens negras e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda a noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas do seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro. E pela madrugada, já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira. Mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto, esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até então sopitada no ânimo deles, não se contiveram mais, e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa, e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que eles foram reconhecidos. O coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia, e a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro, e que o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria o papel de ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto,
Pensou logo no prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fosse uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficassem na praça à espera do homem que tinha o segredo de todo um Potosí. Ele não tardou a aparecer. Trepado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã. Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo se lhe poupassem a vida. Queremos já sabê-lo, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos, trabalho longo que só poderia ser entregue impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente, com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar não se falou em outra coisa. O doutor concatenou que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta. Ouro é ouro, corpo simples. E osso é osso, um composto, fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa a outra era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se petropolimente da crueldade daqueles botocudos. Mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela e correu em direitura ao cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas na mão, procurou a criada para ir juntas à colheita de ossos. Não a encontrou, foi sozinha. E Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía. E a mulher, julgando enganar o marido, saía. Os filhos, as filhas, os criados, toda a população, sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendezvous no sossego. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camacho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com seus lindos dedos de alabastro. Revolvia a sane das sepulturas, arrancava as carnes, ainda podres agarradas tenazmente aos ossos, e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia. E as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações, Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo. E houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: Papai, vamos até onde está a mamãe. Ela era tão gorda. De manhã o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberam em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda meio aberta e nela não encontrando ninguém, encheram uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado na margem do Tubiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram. Mesmo a fuga do farmacêutico, com seu Potosí e o seu segredo sob o dossel eterno das estrelas. Só para ficar bem claro, para quem está, eventualmente, se tem alguém ouvindo depois isso, a gravação, né? Aqui a gente tem uma passagem, que eu não li a numeração, mas está tudo numerado, né? Na numeração é o 27, que está na página 6, quando o Flamel, ele desaparece sem deixar vestígio, tá? Aliás, Flamel é sobrenome de um francês do século XIV que era visto como alquimista, que foi visto depois como alquimista por conta dos seus escritos, chamava
Nicolas Flamel, né? Aqui muda para Raimundo Flamel, mas é uma homenagem que ele faz a esse alquimista do século XIV francês. Então, aqui o que aconteceu? O Flamel pede ao farmacêutico, que era o maior cientista da vila depois dele, digamos assim, que arrumasse mais 2 testemunhas, né, para ficar registrado e patenteada a invenção dele. E ele chama o coronel, um rico proprietário e chefe do partido do governo, e chama o tenente, que é o chefe da coletoria. A coletoria era que cobrava impostos. Então, são 2 dos homens mais importantes da cidade. E, por coincidência, nesse dia em que ele revela o segredo, que ele tem que performar diante deles como transformar ossos em ouro, ele desaparece. Ou seja, ele foi morto pelos 3. Tá? Então, só para deixar isso claro, que esse é um detalhe extremamente importante. Bom, vamos lá então. Palavra-chave, debate do texto, debate do conto. Vamos para o Rafa primeiro, vamos lá. Palavra-chave? Deixa eu ver aqui, eu separei aqui. Eu separei a tintura nos cabelos. Qual que é o trecho? Trecho 15. Que a frase é: ao entardecer, depois de ler um pouco Sotero, Cândido de Figueiro e o Castro Lopes, de ter passado mais uma vez a tintura no cabelo. É do Pelino, né? Do gramático. Isso. Eu separei essa palavra, né? Por causa do contexto inteiro aqui, né? Que é eu vejo como uma alegoria, né? Para rituais, para parecer o que não é, né? Se passou tintura no cabelo é porque ela já tinha outra cor, né? Sim. Então eu vejo isso como, tipo assim, aquela máscara social, né? Como se fosse assim, pra parecer o que não é, né? Pra parecer algo a mais do que não é, pra parecer melhor do que realmente é, né? O Pelino, perfeito, o Pelino era isso mesmo, o Pelino era um pedante, né? Ele encontrava erro em todo mundo, sendo que alguns erros que ele encontrava não eram erros, sabe? Absolutamente não eram erros. Eu posso assegurar, não é erro nenhum, né? Mas tudo que a pessoa falava, ele acabava... Ele angariava, né, capital simbólico, capital social, né, a partir dessa postura extremamente arrogante, né? E essa postura arrogante, ela é uma postura, pelo menos nessa época, né, bastante masculina. Então a masculinidade dele era também reforçada ao pintar o cabelo de preto, retocando de novo. Ele não podia ter um cabelo branco, ele não podia ter nada fraco, não podia nada que denunciasse, né, uma decadência, uma piora, né? Coitado de mim. Então, para quem não está me vendo, meu cabelo é totalmente prateado, digamos assim. Não vou dar um tiro no meu próprio pé. Então o Pelino, eu gostei da tintura no cabelo, mas assim, isso também mostra, quer dizer, esse conto é um conto que ele tem uma trama principal, né? Ele tem uma cidade, uma descrição aí dos personagens da cidade, mas ele tem uma porção de detalhes satíricos, né? Reveladores de questões bem brasileiras. Por exemplo, o pedantismo era uma questão tipicamente brasileira, né? Você tem um país de iletrados, né? Você tinha, nessa época, 1910, foi publicado o conto, provavelmente você tinha algo próximo dos 80% de analfabetos, né? E aqueles que tinham título universitário, que tinham algum saber, eles se valiam disso para literalmente esmagar, humilhar quem quer. Então, essa postura de pedantismo, né? Era uma postura de construção de um poder, né? De um poder pessoal, de um poder individual. E a tintura é parte desse cenário, né? Parte desse personagem personagem que fala grosso, não, você está errado, não deve falar assim, não sei o quê, papapá. E você percebe esses detalhes em outros personagens, mas é o que eu não vou comentar agora, porque pode ser que o Martin ou o Gabriel queiram comentar. Mas você pegou muito bem como ele constrói o personagem com um detalhezinho aqui ou ali, a gente sente o jeito do personagem, a gente começa a ver o cara. A gente sabia que ele era pedante, não sei o que, mas quando botou a tintura no cabelo, a gente... né? Por exemplo, os deputados do Centrão, todo que enche a burra de emenda parlamentar, todos eles pintam o cabelo. Então, isso faz parte da cafajestice. Não estou dizendo que todo mundo que pinta o cabelo é cafajeste, mas quase todo cafajeste pinta o cabelo,
né? Então, tem gente que não, pinta o cabelo por outro motivo, mas os cafajestes pintam o cabelo, sabem muito bem que faz parte da persona deles, da máscara, que nem você falou, que eles estão construindo. Ótimo, ótimo, Rafael, excelente. Vamos lá, Marte. Lá na página 8, trecho 41, míseros despojos fúnebres. E no trecho anterior ele já localiza que os túmulos são, em sua maioria, de escravos e humildes ronceiros, né? Ou seja, a maior parte da população é pobre, né? Então o trecho é: se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis. Como não seria bom para todos eles? Então, assim, essa coisa de que são os pobres que estão ali enterrados, né? Tem um choque moral, né? Pelo fato das sepulturas terem sido arrombadas e não sei o quê, né? O gramático ali da vida, inclusive, escreve texto que não, nenhum crime é mais grave do que esquartejamento, né, não sei o que, nada disso é tão grave. Parricídio. Parricídio, né? Nada disso é tão grave assim quanto destruir as sepulturas, mas ao mesmo tempo também é uma coisa muito moral, assim, muito superficial, né? E talvez porque são despojos fúnebres das pessoas mais pobres, né? E esse resto de gente pobre, ele se torna interessante a partir do momento que ele permite, né, algum tipo de enriquecimento, né? Me veio muito à mente, lendo esse texto, lendo esse final principalmente, ali aquele tese do Walter Benjamin, né? O inimigo, enquanto o inimigo vencer, nem os mortos, os despojos dos mortos estarão a salvo, né? O inimigo não para de vencer, né? Enfim, dá para pensar esse cemitério como uma metáfora também do Brasil e desse território dos pobres, né? Os projetos governamentais todos, eles vamos fazer uma hidrelétrica no meio da terra indígena, né? Porque são indígenas, né? Dane-se eles, né? Se fosse no meio de Copacabana, tudo bem, esse seria o problema, né? Mas é terra indígena, né? Essa galera que viva ou morta, tanto faz, né? O importante é eles permitirem que a gente consiga ter algum tipo de produção de riqueza. Ótimo, excelente, Márcio. Até porque a gente poderia complementar um pouquinho, né? Dizendo que esses escravizados e os sitiantes pobres já tinham sido motivo de lucro quando estavam vivos. Agora vão estar sendo motivo de lucro quando eles estão sendo velhos. Mas quando aparece primeiro os sitiantes e os escravos, é a Cora dizendo que ela não estava nem aí. Quer dizer, porque você poderia dessacralizar os restos dos sitiantes, ela fala escravos, a gente fala escravizados, né? Dos escravizados, né? Por quê? Quem são eles? Não merecem respeito nem mesmo, afinal era a filha do engenheiro, não merecem respeito nem mesmo depois de mortos, né? Mas essa sua observação, ela é excelente. Embora houvesse também, né, pessoas em menor número, né, mais importantes na sociedade, também morriam, também estavam enterradas lá, mas predominantemente eram os mais pobres, né? É que nem aquela história do boi só não se aproveita o berro, né? E aqui, antes a gente dizia do pobre só não se aproveita o cadáver, mas assim, até o cadáver do pobre você vai aproveitar, né? Vai aproveitar tudo, até o osso e o cadáver do pobre. Mas perfeito essa sua observação, né? Que isso facilita o processo, né? Porque são pessoas vistas como sem importância, que não têm direito, né? E tinha sido recentemente feito ali aquela reurbanização do Rio de Janeiro, né? Do Pereira Passos, né? Sim. 1904, 1905, né? Conta de 1910. Esse processo de expulsão dos mais pobres, né? De desrespeito total aos mais pobres. Gabriel. Eu não entendi nada do texto. Não, então. Não peguei nada. Então vamos repassar. Pode? Por quê? Posso repassar o texto? Lê de novo? Não, ler de novo não. Explicar. Porque se lendo você não entendeu. O que é que você não entendeu? Não sei, eu não entendi. Só depois de vocês falarem um pouco assim, eu peguei a ideia, mas... Ele imagina uma situação que é uma situação ficcional, inventada, tá? Porque a base dela é algo que não pode existir, da alquimia. Mas no conto, a alquimia dá certo. Tanto que o farmacêutico está lá com a barra de ouro, tá? Então chega um grande cientista que vai morar numa cidade pequena.
Essa cidade pequena, de 3, 4 mil habitantes, né, Tubiacanga, é uma cidade inventada pelo Lima Barreto, que não existe, né, às margens de um riacho que dá nome à cidade, Riacho Tubiacanga, é uma típica cidade pequena, né? Então você tem um coronel, que é o dono da maior parte das terras, que é o chefe do partido da situação. A eleição é roubada, então houve assassinato de alguém que era da oposição, esse assassinato não foi registrado. O sujeito que está controlando a cobrança de impostos, ele é um tenente, ou seja, aí você tem os militares. Então você tem os militares, você tem o fazendeiro, você está vendo que tem as estruturas de poder, né? Depois você tem um médico que não gosta de dar consulta. Então o que ele faz? Ele deixa o farmacêutico dar consulta como se fosse um médico e ele se torna sócio da farmácia. Quer dizer, o lucro daquelas consultas e dos remédios que o farmacêutico vai dar, que ele não deveria poder, que só o médico dá, o médico embolsa sem precisar trabalhar. Então você está vendo que uma série de males do Brasil estão sendo caracterizados, como por exemplo o pelino e o pedantismo, tá? Como por exemplo a moça bonita, filha do engenheiro, que ela tem um complexo de superioridade, que acha que é melhor que todo mundo, que eles eram um bando de botocudos, né? Então você tem essa caracterização da cidade. E tem um bêbado, que é o Belmiro, que andava para lá, para cá, só bebendo e tal, observando as coisas. Bom, nessa cidade chega um grande cientista, um químico, reconhecido, com textos publicados, etc. Esse químico fica, então, manda construir coisas na casa dele, todo mundo não sabe o que é aquilo, todo mundo fica assustado com aquela ignorância, é uma coisa do diabo e tal, né? Até que o farmacêutico diz que não, que ele leu o nome do cara numa revista, que é um grande cientista, não sei o que, todo mundo fica calmo. Anos depois, esse cientista chama o farmacêutico. Diz que ele precisa de 3 pessoas para patentear uma grande invenção. Tá? Uma delas é o farmacêutico. Essas pessoas vão ter que assinar, vão ter que botar a firma e assinar dizendo, não, nós vimos esse processo e tal. O farmacêutico, então, ele sugere o fazendeiro e o tenente da coletoria, tá? No 27, o que acontece? Tem essa reunião, depois dessa reunião, nunca mais se vê o cientista, o Nicolas Flamel, tá? Nunca mais se vê. Ou seja, eles mataram o cientista. Eles pegaram o método e mataram. Começa a sumir, então, cadáveres do cemitério, tá? E um dia eles pegam 2 dos vampiros, que eles chamam. Primeiro isso chocou a cidade inteira, achava que aquilo era um absurdo. Então, pegaram 2 desses vampiros, quem era? Era o tenente e era o coronel. Coronel, no caso, proprietário de terras e chefe do partido da situação. Eles estavam quase mortos, mas apontaram que tinha mais uma pessoa, que era o farmacêutico. A população vai até a botica do farmacêutico e vê o farmacêutico com uma barra de ouro. Eles querem matar o farmacêutico, mas ele diz assim, não, eu conto para vocês o segredo de como fazer, porque precisa registrar, contar a receita, não sei o quê. Aí o povo fica meio assim, mas o subdelegado, que é dessa estrutura de poder toda, né? Ele fala, não, eu garanto. Ele garante, mas não garante nada, né? Porque o farmacêutico vai embora com ouro, né? Na última coisa vai com ouro. Nisso a população, quando tem a ideia, a certeza de que de ossos dá para fazer ouro, eles não sabem como. Mas tem a certeza que eles viram ouro na mão do farmacêutico. Ouro que o farmacêutico não tinha antes. Eles, então, a mesma população que tinha dito, mas que horror, não pode desacralizar os túmulos, sai todo mundo catando osso no cemitério. O que mostra também, né, a falsidade, né, de certas posições morais. Os caras assumem posições morais, não pode isso e tal, não pode roubar. Mas aí quando o cara se torna vereador, ele também rouba. Era melhor nem... Agora, quando tem 10 pessoas, você não tira foto. Quando tem 3, você tira. Não, eu sempre tiro foto. Que coisa! Eu só nunca mando. Então, tudo bem. Aí... Então é isso. É um conto que revela essas estruturas de poder, né? Revela as questões da época, né? Quem eram esses personagens, como os personagens mais, digamos assim, mais execráveis desse conto são os personagens poderosos. É o farmacêutico, é o coronel, é o tenente, né? Mas, ao mesmo tempo, a população não pode falar nada, porque também não tem moral nenhuma.
Se botou o dinheiro na história, eles todos saem atrás. Por isso o nome do conto, A Nova Califórnia, que é a busca do ouro, né? É a Nova Califórnia, é um conto muito satírico. O único que não vai é o bêbado. Antigo estudante é o próprio Lima Barreto. É aquele que está numa posição marginal, que nunca tentou se integrar a esse sistema e que, portanto, tem uma capacidade crítica. Esse aí, ele entra lá no boteco, não tem ninguém, que todo mundo correu para buscar coisa, ele pega, enche um litro de Paraty e fica lá bebendo na boa, né? É uma figura marginal, é o único que não vai atrás da coisa, porque é o único que tem uma capacidade crítica, mas é um sujeito que está meio alienado já, alienado no sentido de está meio afastado, que é, até certo ponto é a posição do Lima Barreto. Ele já bebia, né? Ele era um ex-estudante e ele era uma pessoa que não entrava, ou dizia não entrar, ou queria não entrar, nas grandes ondas do tempo dele. Agora melhorou? Então tá bom. Mas esse texto aqui é bem difícil mesmo, porque no começo eu não estava entendendo, até a parte do começarem a cavar o túmulo, daí eu comecei a entender o texto, mas também não estava entendendo. Não, mas é só ler 2 vezes. Mas também não estava entendendo realmente. Você já tinha lido antes de chegar? Não, nunca Eu tinha lido no começo. Pô, mas eu mando uma semana antes, cara. Tem que ler antes. Eu mando um mês antes. Sim. Se você ler antes, fica mais fácil. Realmente, na hora, você lendo aqui, eu falando, fica mais difícil, lógico. Esse conto tem que ler mais de uma vez. Mais de uma vez, é. Ele tem detalhes, né? Ele tem... Mas quando ele... Quando falou, eu não entendi nada, por isso que eu ri. Porque eu também não estava entendendo nada no começo, assim, eu estava meio perdido, porque ele bota muitos... São muitos personagens para um conto, né? Porque ele tem o químico, tem o farmacêutico... Sim. Ele tem é um conto trepidante. Mas o que eu gosto são os detalhes. Ele fala da Cora e seus dedos de alabastro. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? A Cora era branquíssima, né? E ela, digamos assim, se sentia poderosa por ser branca, por ser mais branca do que todo mundo ali. Aí tem uma hora que ela enche o colo de ossos. De ossos brancos, mas ele vai dizer assim, bom, primeira vez que o... Boa tarde. Primeira vez que o colo da Cora serviu para alguma coisa. É ótimo. Entendeu? É muito engraçado. A Cora era uma cocotinha, uma patricinha, um negócio assim. Ele vai elaborando os tipos, né? De uma maneira com esses detalhes. Os dedos de alabastro da Cora são assim. Claro que o dedo não era alabastro, mas aquela pele muito branca, ela se sentia acima dos outros. Ela tinha vindo de outro lugar, né? Com o pai, que era engenheiro. Então, olha lá, engenheiro da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro era a coisa mais importante que tinha, né? Ele vai, assim, dando detalhes para cada um dos personagens, né? E é personagem que tu reconhece na vida, assim. Todo mundo conhece esse tipo de pessoa onde mora, né? O Carreiro, por exemplo, no 5, ele passava lá e ele fazia o sinal da cruz e rezava um credo, quer dizer, aquele medo que tinha alguma coisa demoníaca. O Carreiro, o cara que levava o carro de boi, então um homem muito simples, provavelmente analfabeto. No que ele não sabia, ele já se persignava e rezava um credo. A gente tem o doutor nem aparece, né? Depois, quando ele afagava as crianças pretas, ele diz, triste modo, mergulhados em seu cativeiro moral. É a crítica que ele está fazendo, quer dizer, elas estão ali sem poder estudar, sem aprender coisa nenhuma, né? O capitão Pelino era mestre escola e redator da Gazeta Tubiacana, mais um militar, eu esqueci, né, que ele era capitão, né? Filiado ao Partido Situacionista, então... E aí tem a disputa, começa a falar mal do outro, porque o outro representava uma concorrência para ele, do ponto de vista de ser um intelectual, que nem ele, né? A descrição no 15 é maravilhosa, tem além da tinta nos cabelos, né? Saía vagarosamente muito abotoado no seu paletó de brim mineiro. Imagina, o cara abotoava até em cima, aquela seriedade total. Conversar é um modo de dizer, porque ele quase não falava, né? Ele intervinha dizendo, não diga seguro, senhor Bernardes, em português é garanto, né? E por aí vai. Até apostolado de vernaculismo. E por aí vai, né? Esse Pelino aí é um personagem bem interessante, né? Bem interessante. Ele tem toda uma postura, um impacto e tal, e depois está lá também Cavalo dos Ossos, né? Todo mundo. Sim, também vai, né?
Tem a coisa do Rio, de imitar o Rio de Janeiro 28. Eles só tinham porta e janela e usavam porque o Rio as usava. Ou seja, só fechava a porta e usava a janela porque no Rio isso era moda, né? Eles nem precisariam. Era uma coisa sacrílega, ele vai falar da religião da morte, mas olha o quadro que ele traça na página 7, já continuação do capítulo também, divisão também é chamado de capítulo, né? Então, capítulo 32. Tinha os bíblias do lugar, ou os bíblicos, né? Os 6 presbiterianos, tinha 6, eles eram uma minoria, né? Tinha um antigo cadete que era positivista, tinha o presidente da loja maçônica Nova Esperança, tinha o turco que era negociante de armarinho e tinha o cético Belmiro, antigo estudante que vivia ao Deus dará, bebericando Paraty nas tavernas. Aqui a gente tem um quadro, né, da própria sociedade brasileira, o negociante, o evangélico, etc, etc, né? Aqui a Cora fala que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros, né? Mas ela queria ser respeitada, né? Quem não aparece nesse trecho aqui são os católicos, né? Cadê o padre? O padre, ele não quis mexer com o padre, né? Ele não quis mexer com o Nessa padre. época com o padre, né? Mas todo mundo é católico. Aquela coisa sacrílega e tal, tem a ver com o catolicismo. Mas ele não quis mexer com o padre, não. Ele ficou quietinho aqui. Não, porque assim, os presbiterianos, tudo bem, né? Estão lá pé da vida, mas o padre não aparece, né? Não, ele evita. Ele evita. Mas aí no 42, o carteiro tinha com sonho a formatura do filho. O escrivão, né, queria cercar o muro da casa. O sitiante queria comprar uma terra. Quer dizer, o Rafael colocou, realmente tem muito personagem, mas é porque ele mapeia esse pequeno mundo, né? Que isso é uma coisa que acontece muito na literatura. Você cria um microcosmo, né? E a partir daquele microcosmo você faz um apanhado de muita coisa, né, da sociedade que na verdade é maior. Por exemplo, no 48, a Cora se ri petropolimente. Isso aí, se fosse o Pelino, ia cortar a língua da Cora, né, porque não pode. Petropolimente é se rir que nem a maneira de Petrópolis. A Petrópolis, a cidade imperial, né, criada pelo Dom Pedro II, ela era o lugar de residência de toda a nobreza e dos homens mais ricos e mulheres mais ricas, né, durante o verão. Que no verão o Rio de Janeiro tinha epidemia de febre amarela, com a multiplicação dos mosquitos. E eles iam para Petrópolis, que era mais frio, né? Então, com isso, ela ria como se fosse uma riquinha lá de Petrópolis, entendeu? Uma moça rica de Petrópolis. Por isso ela deu uma risada petropolimente. Quer dizer, ele é um observador incrível, quer dizer, tinha até uma maneira de rir, né? Por exemplo, na Inglaterra, as 2 principais universidades são Oxford e Cambridge. Tempos atrás, eu não sei se isso ainda continua, provavelmente não, tinha um sotaque de Oxford. Não importa de onde o cara era. Ele ia para Oxford, saia com um sotaque de Oxford. A pessoa chegava, você é de Oxford, né? O que eu posso fazer, né? Eu sou de Oxford. Você é de Cambridge, não é? Eu sou de Cambridge. Eu fiz a faculdade de Cambridge. E aqui ele está dizendo que o pessoal em Petrópolis ria de um determinado jeito. E é verdade, existe isso, né? E é incrível que todo mundo, né? O doutor que tinha dito que aquilo ali, alquimia, não existia, ele salta a janela e vai. A filha vai, a mãe vai, né? Toda a população, né? E aí ele se vinga da Cora, né? Nos 50. Ele fala, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sânia a podridão das sepulturas, arrancava as carnes ainda podres, agarradas tenazmente aos ossos, e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Claro que isso aqui é uma metáfora, né? Pessoas se consideram superiores, se consideram puras, se consideram acima das outras, né? Quando é do interesse delas, elas fazem as piores coisas do mundo. Elas metem a mão na podridão. Entende? Essa Cora aqui tá me parecendo que ele tinha alguma coisa em... Você imagina, né? Com alguma mulher. Não, cara, você imagina o neto de escravos, né? Mulato, que era como se chamava à época, ou se preferirem chamar de pardo, mas para ela dava no mesmo, para ela não era branco, né? Imagina essas moças, como elas não deviam, né? Ele morava no subúrbio,
Ele era amanuense, ele não era formado, mas ele circulava muito pela cidade do Rio de Janeiro. Ele gostava de andar até o centro do Rio de Janeiro, lá do subúrbio onde ele morava, que é Todos os Santos, que é um subúrbio entre Meia e Piedade. Ele andava quilômetros e quilômetros para chegar no centro da cidade. Adorava circular pelo centro da cidade. De início, né? Quando ele era jovem, ainda não tinha problema de alcoolismo e tal, ele se vestia muito bem. Se vestia como um dandy, né? Como assim, um homem elegante, né? Depois ele foi decaindo. No final ele era miserável vagando pelas ruas, o Lima Barreto, né? Tanto que foi internado no hospício. Continuou a escrever, né? Na verdade, escreveu um livro chamado Cemitério dos Vivos. Recordações da Casa dos Mortos é do Dostoiévski. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do conto. Recomendo a leitura do Lima Barreto, sobretudo os Brusundangas ou do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se quiserem romance, Triste Fim. Se quiserem a sátira, que é muito próxima desse conto aqui, os Brusundangas. Os dois vocês devem encontrar em PDF, na internet. Talvez o Márcio tenha algum deles aí. Não, Triste Fim não tem. Clara dos Anjos, Escrivão... Isaías Caminha. Que são muito bons do ponto de vista histórico, sobre o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, né? Inclusive esse processo de remoção das famílias pobres do centro do Rio, tudo isso está registrado no Escrivão de Isaías Caminha. Agora os Brusundangas nunca apareceu. Mas para meu ver nunca foi um grande, não são grandes romances. Bom, muito obrigado a todos. Vamos encerrar o expediente. Obrigado. Temos bolo de chocolate que vai continuar aí.